E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, na aula de hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem, esse assunto incrível, lindo, e hoje você vai começar a conhecer essas figuras de linguagem. Esse assunto vai acompanhar você até o final do seu ensino médio. E é um assunto também para você aí que está se preparando para entrar na fundação. Então, vamos lá, pessoal! Primeiro nós vamos falar o que é uma figura de linguagem, né? Eu vou explicar para vocês o que é a figura de linguagem. A figura de linguagem, pessoal, também chamadas de figuras de estilo, elas são usadas para deixar a linguagem mais bonita, né? Deixar ela mais estilosa, deixar mais atraente. Então você vai ver que ela vai mexer com essa parte da linguagem, né? De deixar a linguagem mais enfática, dar uma maior ênfase, né? Nessa comunicação. Para isso, você tem que saber a diferença entre conotação e denotação, certo? Conotação, denotação é um foco que você tem que vai abrir a sua mente para as figuras de linguagem. Primeiro, o que é um sentido denotativo? O que é a denotação? É o sentido do dicionário, o sentido real, tá bom? Uma realidade, aquilo que está lá no dicionário. Por exemplo, já é a quinta vez que eu perco as chaves do meu armário. Chaves, eu usei o sentido real da palavra-chave, que é a chave de abrir ali o armário, né? Mas eu posso pegar e colocar no sentido conotativo. O que é um sentido conotativo, pessoal? É quando eu pego essa palavra, tiro ela do seu sentido real e faço até surgir uma figura de linguagem, inclusive. Então, as figuras de linguagem, elas estão dentro desse sentido conotativo. Por exemplo, pegar a palavra-chave. Na denotação, eu usei o sentido real. Agora eu vou colocá-la em um outro contexto, em outra situação. A chave da questão é você ser feliz independente do momento. A chave da questão. Eu estou falando da chave ainda de abrir? Não, né? Não estou mais usando o sentido real do que eu entendo que é aquele objeto. Agora eu peguei um sentido diferente, botei um novo sentido a ela. Já que a chave serve para abrir, eu vou dizer que é a chave da questão, né? Então, é a abertura que eu tenho para aquela questão, é o que vai me ajudar a entender, a abrir aquele caminho, sabe? Então, é quando eu crio esse tipo de interpretação. Isso é o sentido conotativo. Então, vamos começar falando da principal, né? Ela aí que cai sempre em questões, é a metáfora. O que é uma metáfora, pessoal? A metáfora é quando eu faço uma comparação implícita. O que é uma comparação implícita? É quando o conectivo que faz eu comparar, ele fica subentendido na frase. Por exemplo, se eu digo assim, ó, Fernando é um anjo. Não quero dizer que ele é um anjo, mas é como se fosse um anjo. Ó, existe uma comparação implícita. Eu estou comparando o Fernando a um anjo. Dona Filomena é uma flor. Ela não é de fato uma flor, né, no sentido denotativo. Eu estou usando o sentido conotativo, eu estou dizendo que ela é como se fosse uma flor. Mas o conectivo não pode aparecer escrito na frase. Só tem que estar subentendido. Como eu estou fazendo agora aqui, ó. Dona Filomena é uma flor. Ah, tá. Ela é como se fosse uma flor. Isso é uma comparação implícita. Sabe por que ele não pode estar escrito na frase, pessoal? Porque se estiver o conectivo como, assim como, tal qual, se esses conectivos estiverem escritos, eu acabei de mudar de figura de linguagem. Eu vou ter uma comparação. Metáfora é uma comparação subentendida e a comparação, que é o nome dessa figura de linguagem, é comparação. A comparação é quando esse conectivo está escrito. Então é por isso que não pode estar escrito ali aquele conectivo e eu dizer que é uma metáfora. Por quê? Se o conectivo estiver escrito na frase, eu tenho uma comparação. Por exemplo, seus olhos são como jabuticabas. Eu tenho uma comparação. Por quê? Porque o conectivo como, ele apareceu ali explicitamente, ele apareceu escrito na frase. Se eu falasse, seus olhos são jabuticabas, aí deixou de ser uma comparação, virou uma metáfora. Agora, quando eu digo, seus olhos são como jabuticabas, eu tenho uma comparação. O pensamento é como um diamante bruto. Está escrito o conectivo, então eu tenho uma comparação. Certo, pessoal? Vamos para a nossa terceira figura de linguagem. A nossa próxima figura de linguagem é uma metonímia. A metonímia ela é parecida com a metáfora.
ela consiste em você transpor um significado, fazer a transposição de um significado. Ou seja, você pegar uma palavra que usualmente significa uma coisa e você usa ela em um outro sentido. É um emprego de um nome no lugar do outro, porque entre eles há uma relação. Isso aqui é importante. Eu vou usar um nome no lugar de outro, porque entre eles há uma relação. Na metáfora não precisa ter uma relação. Por exemplo, olha só na metonímia aqui, ó, se eu falo assim, comprei 10 cabeças de gado. Você não comprou só a cabeça do gado. Mas o que o gado tem? Cabeça. Vou usar aqui outros, ó, o autor pela obra, é um outro tipo de metonímia. Você não vai acreditar, comprei um Caravaggio. O que é isso, Caravaggio? Eu estou falando de um quadro que pertence ao autor tal. Esse autor, eu coloquei ele, eu usei ele no lugar de eu falar da obra, né, que é o quadro. Estou lendo Machado de Assis, também é autor pela obra. Você não está lendo um Machado de Assis, você está lendo uma obra do autor Machado de Assis. Você usou uma metonímia chamada o autor pela obra. Vou usar aqui um outro. Amanhã vou ao médico e não se fala mais nisso. Você não vai ao médico, você vai a um consultório do médico, né? O consultório do médico. Isso é uma metonímia. Você usar uma palavra em vez de usar outra, porque entre elas há uma relação. Vamos falar agora da catacrese. A catacrese é o emprego inadequado de um termo devido à perda do seu sentido original. Você usa uma palavra porque é como se você não lembrasse muito bem qual palavra usar naquele caso. Perna da mesa, tem um nome para aquilo ali, deve ser suporte para apoiar a parte horizontal de uma mesa, algo assim. Você não usa isso tudo, você fala pé da mesa. Pé da mesa é uma catacrese, por quê? A mesa não tem pé de fato, mas aquilo ali eu chamo de pé da mesa. Braço da cadeira é uma catacrese, por quê? A cadeira não tem um braço, mas aquilo ali parece ser um braço, né? Então, você meio que pega o sentido original do braço e coloca em uma outra palavra. A quarentena já dura 2 meses. Muito usado na pandemia essa frase, muito usada na pandemia essa frase. A quarentena já dura 2 meses, mas uma quarentena dura quanto tempo? 40 dias. Eu acabei de usar a palavra quarentena no sentido inadequado, né? Porque deveria dizer 40 dias. Próximo. Perífrase ou antonomásia. Muitas gramáticas consideram as duas coisas sendo a mesma coisa, tipo um outro nome que eu posso usar. Mas eu vou ensinar para vocês aquilo que muitas gramáticas ensinam, que é a diferença entre a perífrase e a antonomásia. Perífrase ou antonomásia é quando eu faço a substituição de um termo por outro que o caracterize. É como se fosse um apelido para aquela pessoa, para aquela coisa. Se eu perguntar agora para você quem é conhecida como a Rainha dos Baixinhos, ó, usei esse apelido. Vê se você faz referência. Se você pensou na Xuxa, você acertou. Quem é o rei do futebol? Muitos dizem que é o Pelé, né? Então você lembrou do Pelé? Beleza. Outro exemplo, pessoal. Se eu falo o rei do pop, você lembra de quem? Lembrou do Michael Jackson? Você está usando essa figura de linguagem. Agora a diferença entre elas. A perífrase é quando esse apelido, essa palavra que celebra esse ser, se refere a coisas ou animais. É perífrase. Então, Rei dos Animais é uma perífrase, Paris dos Trópicos, por quê? Se referem a coisas ou animais. Se esse apelido, essa palavra que celebra essa pessoa, se referir a uma pessoa, eu tenho uma antonomásia. Perífrase, coisas, animais. Antonomásia, pessoas. Rainha dos Baixinhos é antonomásia, é o rei do pop é uma antonomásia. Próximo. No doce caminho que percorri, ouvi cantarem os pássaros no calor da manhã. Eu acabei de usar uma figura de linguagem chamada sinestesia. O que é a sinestesia? A sinestesia é quando eu tenho uma combinação de 2 ou mais sentidos, ou seja, combinação de visão, olfato, audição, paladar, tato. 2 ou mais, precisa ter todos, tá? A partir de 2 eu já tenho uma sinestesia. Nesse pequeno trecho que eu li para você,
eu tenho uma sinestesia. Bora analisar, ó. No doce caminho que percorri, doce, paladar. Acabei de ter o paladar sendo usado. Ouvi cantarem os pássaros. Para você ouvir cantarem os pássaros, você usa o quê? Audição. Já tem uma sinestesia aí, ó. Já misturei dois sentidos. Paladar e audição. Os pássaros no calor da manhã. Para você sentir o calor, você usa o quê? O tato. Então, eu tenho uma sinestesia aí, porque eu misturei sentidos diferentes. Próximo. Elipse. A elipse, pessoal, é uma figura de linguagem que eu utilizo essa figura de linguagem para eu omitir um termo, uma palavra, um verbo, seja lá o que for que eu queira omitir, mas que é facilmente identificável no texto. Você só faz omitir aquela palavra. Por exemplo, ó, se eu falo assim, ó, vou te ligar. Qual o seu número? Eu omiti uma palavra aí. Na verdade, eu omiti duas coisas, né? Eu não precisei dizer qual o seu número de telefone. Por que eu não precisei usar esse de telefone? Eu fiz uma elipse desse termo. Porque eu disse que eu vou te ligar. E se eu vou te ligar, é óbvio que eu pedi o número do seu telefone. É facilmente identificável. Não estou pedindo o número da sua casa, número do seu registro, do seu CPF, nada disso. Eu disse que eu vou te ligar. Qual o seu número? Não preciso dizer o de telefone. Eu fiz uma elipse aí. Existe uma ramificação da elipse que é chamada de zeugma. É um tipo particular. O zeugma é um tipo de elipse. O que é o zeugma? É quando eu retiro uma palavra porque ela já foi falada anteriormente no texto. É só para não repetir essa palavra. Olha só como é que fica estranho assim, ó. Eu moro na Cidade Nova, você no Parque 10. Olha só o que eu fiz agora nessa frase. Eu moro na Cidade Nova, você no Parque 10. Eu omiti uma palavra, que foi a palavra mora. Eu moro na Cidade Nova, você mora no Parque 10. Por que eu não precisei falar essa palavra mora antes de Parque 10? Porque eu já falei anteriormente. E se eu retirei essa palavra, aconteceu um zeugma. O zeugma é quando eu retiro uma palavra para não repetir. Preferia os caminhos difíceis aos fáceis. Cadê o zeugma aí? Né? Onde é que está? O que eu escondi? Preferi os caminhos difíceis aos caminhos fáceis. Eu só fiz retirar a palavra caminhos. Eu fiz um zeugma. Então, pessoal, a elipse é quando eu só retiro um termo. Só retiro. Não quis que ele ficasse ali e dá para você identificar. Já o zeugma é específico. É quando eu retiro um termo para que ele não fique repetitivo, que ele não fique se repetindo na frase. Certo, pessoal? Ó, na aula de hoje você conheceu algumas figuras de linguagem e na próxima aula você vai conhecer algumas outras. Existem muitas e é muito divertido você conhecer. Você logo vai começar a se divertir conhecendo essas figuras de linguagem. O que eu peço para você? Pesquise questões, resolva questões, revise esse assunto que eu acabei de falar para você já ir memorizando, aprendendo essas figuras de linguagem. Elas vão ser muito úteis para vocês daqui para frente. Então, nesses próximos anos da sua vida aí de estudante do ensino médio, você vai precisar muito utilizar as figuras de linguagem e saber classificar essas figuras de linguagem em textos. Então, você identificar essas figuras de linguagem em textos. Eu espero muito ter ajudado vocês. Um abraço e até a próxima.